Oi pessoal, o meu nome é Joyce Fernandes, eu tô no 5º período do curso de Tecnologia em Jogos Digitais, o pessoal costuma me chamar de Joy, e eu sou também presidente do clube de desenho. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar ou ensinar algum conceito da disciplina, só que eu pretendo mostrar uma parte prática que eu acho que é essencial na disciplina e que é que uma coisa que muitos alunos vieram buscar minha ajuda e ainda buscam minha ajuda nesse quesito, de alunos que estão cursando essas disciplinas ou que já cursaram e que sempre acabam tendo uma certa dificuldade com isso, que é a parte de não é o que fazer, mas como produzir e alcançar os resultados esperados nas disciplinas. Caso tenha interesse no meu portfólio, esse aqui é o meu Instagram de desenhos. Esse aqui é o Instagram do clube de desenho. As pessoas vivem vindo atrás de mim buscando ajuda de como fazer determinadas coisas. E hoje eu pedi para um dos alunos do clube de desenho, que sempre me pede ajuda, se eu poderia usar um dos tutoriais que eu já passei para ele durante o semestre, sobre como desenhar tecidos. Eu não passei como realmente fazer o tecido, mas um dos problemas, um dos erros que ele estava fazendo durante essa tentativa de fazer realmente os tecidos. Essa era a blusa que ele estava tentando fazer, que ele estava usando para treinar. E aqui a gente percebe que tem alguns errinhos pela falta de consistência do traço, onde estão as sombras e como melhorar elas, e o fato de que ele só focou em fazer as sombras e não as luzes também. Não que eu seja a melhor pessoa para dar esse tutorial, mas eu sou uma pessoa que tem já algum conhecimento e que eu gostaria de tentar ajudar ele no que eu pudesse. Esse aqui foi um dos trabalhos que eu tô fazendo. E eu tava desenhando um kimono nesse momento e eu mostrei pra ele porque o material que eu tava usando pra exemplificar pra ele como ele poderia fazer isso. Esse era o kimono que eu tava fazendo e essas eram as cores que eu tinha. Essa cor selecionada seria a cor base de como ia começar esse tutorial, que seria essa aqui. Então essa seria a cor chapada pra gente trabalhar em cima. No momento isso é só um tecido, a gente não sabe que tipo de material ele é, e o que ele quer saber é como fazer as sombras e as dobras. Então para começar, pra gente ter uma dobra, a gente tem que ter a sombra dela. Então a primeira coisa que a gente faz é esse traçado da sombra. Depois a gente tem que dissolver essa sombra, como ele já sabia dissolver as cores, não foi algo que eu precisei explicar. Então a gente tinha a sombra que era exatamente o que ele tinha feito ali na roupa dele. Acontece que isso não parece uma dobra, isso parece só uma parte escura na roupa. Para que isso pareça realmente uma dobra ou algo curvo, você precisa ter luz, iluminação e uma melhora no efeito da sombra. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer a luz ali por cima. Já passa a se parecer com uma dobra, mas ela acaba parecendo uma pirâmidezinha e não uma curva. Então, para melhorar isso, a gente vai ter que trabalhar com alguns conceitos de luz e sombra, e eu passei para ele alguns exemplos da esfera, para que ele entendesse como que funciona a reflexão da luz, onde funciona a sombra. Acho que esse não seria o caso no momento, apenas considerando que a gente já tem esse conhecimento, como que a gente ia aplicar isso aqui. Nesse momento, o tecido que ele estava usando de uma camiseta, ela não tinha brilho, como se fosse seda, por exemplo. Então a gente precisava realmente focar na rigidez dele. Então eu não ia trabalhar com luz refletindo, assim, brilhando. Então a primeira coisa que a gente fez foi passar mais uma luz mais fraca ali em cima, que é essa parte clara aqui. Essa luz aqui, ela seria a parte mais forte da onde está vindo a direção da luz. Considerando que a luz estivesse aqui, pegando bem por cima desse tecido, a luz mais forte que refletiria dele seria nessa região aqui. Acontece que um tecido, quando ele vai fazendo uma curva, ele começa uma parte dele a pegar uma sombrinha de baixo. Então, a gente colocou essa pequena sombrinha aqui. Mas uma coisa importante que os tecidos têm
e outros materiais, inclusive, é que eles não totalmente fazem uma sombra completa e chapada. Muitos deles tendem a refletir um pouco da base deles, da superfície em que eles estão encostando. Então a gente colocou um pouquinho de uma sombra um pouco mais clara embaixo dessa sombra mais forte ali, que seria essa reflexão de uma parte escura do tecido, e aqui uma sombra mais rígida, e essa sombra seria exatamente a parte que está bem embaixo da dobra. Depois de ter feito isso, a gente precisava dissolver essas cores e o resultado seria esse. Passa a se parecer mais com uma dobra, mas ela ainda falta alguma sombra. Ela parece pontuda bem nessa parte aqui, parece que ela realmente dobrou ali e não estava fazendo uma curva, que era o objetivo que a gente queria atingir. Então, a gente fez uma sombra um pouquinho mais forte ali naquela parte e esse foi o resultado final. Ele mostrou o brilho de onde tem vindo a luz no tecido, porque essa parte da dobra, para que haja uma dobra, o tecido tem que ir para frente, então ele acaba tendo um contato direto com a luz. E ele passa a ter essa leve sombra aqui, graduando ali, e a sombra escura, que é da parte do tecido que a gente não vê mais, onde está impedindo essa luz de passar. E aqui vai dissolvendo a sombra. Esse foi o feedback dele ao longo da explicação. Esse foi em fevereiro. E aqui era uma imagem das dobras de uma roupa aleatória que eu peguei pra ele ver. E aqui, depois dele ter entendido. Esse aqui era o resultado dele antes da gente ter explicado pra ele como funcionaria a luz e a sombra, as dobras e como realmente fazer. E depois do tutorial, esse foi o resultado dele. Lógico que ele ainda praticou muito mais depois. Recentemente ele fez esse desenho aqui. E ele veio até mim solicitando ajuda de como ele faria, o que ele precisaria fazer para melhorar e se assemelhar à referência dele. Então eu vou fazer isso aqui em time-lapse. O principal problema aqui não é como as sombras estão, mas onde elas estão, que tem pequenos detalhes onde as pessoas acabam não costumando ver. Por exemplo, ele não tinha feito essa sombra do queixo, essa sombra aqui da clavícula, essas coisinhas assim, que é mais percepção e observação que a gente pega com o tempo na prática mesmo. Não vou mexer com silhueta, muito provavelmente vai acabar borrando. Agora uma ferramenta que eu acho que é essencial, que é a parte que a gente mais usa no desenho depois do seletor de cor. Esse aqui, que eu uso apertando o I, o atalho I. O pincel, né? E diferentes tipos de pincel, a gente leva um tempo para aprender a usar eles, mas é bem importante. É a ferramenta de borrar, que pode aparecer para vocês talvez como Smudge Tool. O que eu recomendo para ela é você saber como usar, né, fazer vários testes, porque demora realmente para pegar o jeito, e não usar ela como algo que vai borrar realmente as cores, mas para diluir. Eu uso esse pincel redondo aqui. E o que ela mais vai fazer para você vai ser misturar essas cores, dissolver elas, e é o que mais vai te ajudar para fazer os degradês. Claro, eu tô usando o Photoshop, e eu recomendo para as pessoas aprenderem a usar o Photoshop, porque é a ferramenta mais exigida no mercado de trabalho para um artista, né, infelizmente. Mas, caso alguém precise de ajuda aí com outra plataforma, eu também sei usar o Paint to Sai e o Krita. Aqui a gente vê muita diferença, que o desenho dele simplesmente não tem essas sombras que pegam toda essa região aqui. E isso fez toda a diferença na blusa dele. Porque aqui a calça tinha uma sombra aqui e por algum motivo o corpo não tinha. E é aquilo que eu disse, a percepção, a forma que você olha para os objetos, isso muda tudo. Esse aqui é branco e ele trabalhou com azul nas sombras, dá pra ver aqui que é um azul mesmo. Normalmente quando eu vou mexer com branco eu uso cinza, mas é muito interessante você começar a usar outras cores, porque a forma que a luz bate nos materiais, ela não necessariamente reflete a cor escura ou clara daquela cor, né?
mudam as cores às vezes no asfalto. Pode ver que às vezes tem uma luz azul ali. Então, gente, é isso. Esse foi o resultado do tutorial. De uma explicaçãozinha, partes onde ele poderia melhorar para se aproximar da referência dele. E um exemplo de como fazer as sombras e as dobras de um tecido. Esse foi o resultado. Assim era como estava antes e esse foi o resultado depois. Não me aprofundei em detalhes e nem fiz algo muito trabalhado para ser bem rapidinho mesmo e só explicar por cima como funciona. Mas é isso, e se eu conseguir dar a monitoria também, pretendo ficar disponível todas as sextas-feiras, das 1 às 5 da tarde, no Clube de Desenho, para que as pessoas que estiverem com dúvida, algum problema ou precisarem de ajuda, apareçam por lá e eu vou estar disponível para ajudar eles no que eu puder. E é isso, eu sou a Joy e espero que tenha ajudado.